Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, os que estão nesta igreja de Nossa Senhora Aparecida, os que nos acompanham pela transmissão, celebramos já a nossa liturgia dominical, a primeira véspera do 14º domingo do tempo comum. As leituras de hoje nos colocam dentro da realidade, dentro do realismo. A nossa vida não é uma vida perfeita. A nossa vida não é feita apenas de altos, mas também de baixos. A vida perfeita, ela existe nos contos de fadas. A realidade é bem diferente e as leituras estão aqui para nos mostrar isso. Talvez mais uma apresentação daquilo que a gente já sabe, ou deveria saber. Então, a primeira leitura da profecia de Ezequiel, a vocação do profeta. Muito bonito, uma vocação profética, um privilégio ser a boca de Deus, ser porta-voz do seu pensamento, da sua vontade. Então, a realidade que o profeta é enviado a uma comunidade de rebeldes. Então, não vai ser uma vida tranquila, não é? Ele vai falar, ele vai apresentar a vontade de Deus em relação ao homem, em relação à mulher, em relação ao fiel, e ele vai ter oposição. Ele vai sofrer. E olha que não é o Jeremias, não é? Porque o Jeremias, dele a gente pode dizer, tadinho, comeu pão que o diabo amassou. Mas, via de regra, é isso que ocorre, não é? A oposição a Deus, a rebelião a Deus, se transfere àquele que o representa. Povo de cabeça dura. Nosso salmo, de um certo modo, nos traz um consolo. Salmo 122, um salmo de confiança. E o refrão nos faz repetir: os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. A segunda leitura, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Então, também o realismo. Paulo, os 3 domingos para trás, ele respondeu aos seus oponentes. Aqueles que criticavam a sua figura, desdenhavam a sua figura, aqueles que questionavam o seu apostolado. Respondeu muito bem, respondeu com empenho, com interesse, porque ou você se cala, ou você fica silente, ou você responde aproveitando a oportunidade, a ocasião, para fazer mais bonito ainda. Respondeu tudo, nota máxima. Mas ele é perfeito? Não. Ninguém é perfeito, não é? Então hoje ele está dizendo que ele não é perfeito. Ninguém é perfeito. Ele também não é perfeito, não é? E ele fala de um espinho na carne. Ele prefere não dizer exatamente, o pessoal fica muito curioso, especulando,
sondando, querendo saber, mas é uma coisa desagradável. É uma coisa que traz um certo desconforto, não é? Aí são várias especulações. A gente não vai entrar, a gente vai respeitar o santo, não é? Mas isso para que o apóstolo não se ensoberbecesse, que já é uma nossa tendência, não é? A soberba, o autoengrandecimento, o aplauso, a validação dos olhares, os elogios. Então, ele pediu 3 vezes ao Senhor que afastasse. E o Senhor lhe respondeu: calma, calma, basta-te a minha graça. A gente não vai ficar falando para os outros aquilo que a gente percebe de falho, nossas limitações, naquilo que somos tentados, que é feio, nos enche de vergonha, não é? A gente não vai falar isso para o outro, mas a gente sabe. Cada um sabe das suas falhas, das suas tendências, daquilo que é, naqueles temas que são tentados, que somos tentados, não é? Isso traz um certo constrangimento, uma certa perturbação. E a gente tem que conviver com isso, né? Aquelas pessoas que se incomodam com o olhar desaprovador, né? Tem pessoas que se depara com uma crítica, com o não reconhecimento, até a reprovação, elas perdem o dia, não é? E não é assim. Não somos perfeitos mesmo, né? A gente tem que ter essa maturidade de saber que é assim. E por mais que isso lhe perturba no momento, passa, né? Quem tem direito de ter o reconhecimento absoluto é Deus. Se alguém nos faz por caridade, por obséquio, amém. Amém é bom, a gente gosta, não é? De um certo modo a gente gosta, não é? Da aprovação, da validação do outro, não é? E mesmo que venha de uma pessoa que não é amistosa, mesmo assim a gente se incomoda, não é? Então, a resposta de Nosso Senhor a São Paulo, vamos pegá-la para nós também, basta-te a minha graça, não é? O nosso Evangelho nos mostra que também Nosso Senhor não foi bem recebido na sua terra, em Nazaré. Passou por uma situação vexatória. Ele que estava afamado como profeta, como um homem porta-voz de Deus, não vamos entrar nem na sua filiação, não precisamos ir tanto. Ele que era um profeta respaldado por milagres, aí você podia, poxa vida, o pessoal poderia fazer uma recepção bonita, um lanche. Ele estava acompanhado inclusive dos seus discípulos. E Nosso Senhor também sentiu na pele o desprezo, o desdém da sua gente, né? Diziam: de onde recebeu ele tudo isso, tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? Não importa, claro, aqui o que está por trás é um ciúme, dor de cotovelo, né? Porque Nosso Senhor tinha se mudado
de Nazaré para Cafarnaum. Mas é razões dele, não é? Ele sabe a necessidade de ter se transferido de Nazaré para Cafarnaum. A mudança de Nosso Senhor não diz respeito a Nazaré. A transferência, a mudança de Nosso Senhor diz respeito a Cafarnaum. Quem está de fora não sabe. Tá, mas não vem o caso, é só um parêntese. Mas o pessoal de Nazaré se sentiu menor, se incomodou com esse passo de autonomia de Nosso Senhor. Eu estou falando isso porque é isso que acontece com a gente. Somos mal entendidos. E não vem o caso. E os seus o recebem com tanto desdém. Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o filho de Maria? Isso não é elogio, pessoal. Isso é desprezo. Ele fez alguma coisa de ruim? Não. Mas a vida é assim, meus caros. Essa é a vida real. Ele não falou mal do time de ninguém. Ele não fez nenhum comentário, não vem o caso. Então, é isso. Entendamos que é assim. Um certo dia, um homem vai a São Macário. Vai lá chorar as pitangas com São Macário, o monge do deserto. E o santo falou, tá bom, meu filho, vai lá no cemitério. Elogia os mortos. O cidadão foi lá, elogiou os mortos, voltou ao santo. O santo perguntou, o que é que os mortos disseram? Nada. Então volta lá e xinga os mortos. Foi lá e xingou os mortos, voltou ao santo. O que é que os mortos disseram? Nada. Não é o desprezo pela opinião, mas é uma santa indiferença. Se alguém elogia, não muda a realidade. Se alguém critica, não muda a realidade. É assim. Que sirva para nós a resposta do Senhor à oração de São Paulo. Basta-te a minha graça. Assim seja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.